O Centrão, que há muito tempo comanda o Brasil, especialmente a gente pode falar de Michel Temer, um dos maiores caciques da política brasileira, e que ele foi o responsável por indicar Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal após o impeachment da presidenta Dilma, quando houve a vacância ali após a morte do ministro Teori Zavascki. Ele que também era responsável por grande parte da relatoria de processos envolvendo a turmas aí petistas, principalmente a casos relacionados à Operação Lava Jato. Hoje vamos trazer aqui falas em entrevistas do presidente Michel Temer que revelam bastidores do que aconteceu ali em meados do mandato de Jair Bolsonaro, que desmentem toda essa farsa que coloca aí como uma narrativa que traria, né, o golpe, que Michel Temer, que conviveu diretamente também com Bolsonaro durante aquele período, inclusive menciona que intermediou conversas entre o então presidente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive mencionando em entrevista à Roda Viva que Jair Bolsonaro levantou bandeira branca, inclusive ficou ali por algum período do seu mandato sem fazer ataques a quem quer que seja do judiciário brasileiro. Então, esse é o tema do vídeo. Vamos falar aqui a respeito da anistia que está sendo trocada pela dosimetria, que não vai mais perdoar aquelas pessoas que foram condenadas por crimes que não cometeram, pessoas que inclusive estavam ali trabalhando e que foram condenadas a penas altíssimas, pessoas como a Débora do Batom, que apenas escreveu uma simples frase ali na estátua, que também pegou uma pena altíssima. Esse é o tema do vídeo, então peço que você chegue aí curtindo, compartilhando, comentando, para a gente seguir discutindo. E vamos, de primeira, ouvir um pouquinho do que tem a dizer aqui Michel Temer, ele que aí está mais uma vez, né, no cenário político, junto com, inclusive, o relator Paulinho da Força, que vai relatar esse caso. Paulinho da Força, né, um velho aliado desses grupos centro mais esquerdista, juntamente aí com Aécio Neves. Quem também não conhece o político Aécio Neves, né, pelas grandes façanhas, barganhas que já cometeu, candidato aí à presidência da República, disputando, inclusive, com aquele que fazia o time ali de Dilma Rousseff, inclusive o próprio Michel Temer. Então, vamos ouvir aqui esse trechinho onde eles falam a respeito desse tema, só para você sentir o quanto esse pessoal manda no país e o quanto eles estão aí cada vez mais se unindo, né, esses políticos e partidos de centro, para eliminar Jair Bolsonaro do jogo político. E para isso eles entraram na questão da anistia, para não virar de fato uma anistia, mas sim uma dosimetria, onde vai tirar Jair Bolsonaro diretamente da disputa eleitoral, né, pode reduzir a pena, deixar ele para cumprir a pena ali em regime mais ou menos, pode ser até fechado, mas a prisão domiciliar, no entanto, né, tirando fora do jogo político, que não interessa, é uma questão que não interessa aos partidos, aos políticos conservadores e da direita do Brasil. Então, ouça aqui, acompanhe comigo, veja e ouça aqui comigo essas palavras, né, que refletem bastante a política brasileira e como eles estão planejando um final, né, principalmente para o conservadorismo aqui no Brasil. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje. Esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, viu, Paulinho? E para você, uma oportunidade extraordinária, não é isso? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas. Conseguiu entender aí? Pacto com o Supremo Tribunal Federal, pacto que pode levar o Brasil, né, a ser conduzido pelo político que eles querem, mas na verdade sempre é assim.
A gente teve Jair Bolsonaro furando essa bolha aí em 2018, porque eles não estavam preparados ali para essa situação. O impeachment aconteceu e eles não tinham preparado um candidato ainda que pudesse suprir essa situação. Então entrou Jair Bolsonaro com um vice que não foi indicado por esses políticos aí mais casca-grossa que comandam a política. Apesar deles conseguirem se manter, fazer ali a maioria, né, como sempre conseguem na Casa Alta e Casa Baixa, na Câmara e também no Senado, mas foi pego totalmente de surpresa e o que levou Jair Bolsonaro a fazer também um governo diferente, colocando pessoas técnicas ao invés de políticas nos principais cargos do comando do Brasil. E isso fez também com que Jair Bolsonaro, né, fizesse um governo diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Eu cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita ao Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo e seguramente dará. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, Paulo. Obrigado. Então, como vocês puderam perceber, né, realmente já está tudo decidido ali entre eles. Essa questão, se os principais líderes da oposição, que realmente são ligados ao conservadorismo, ao bolsonarismo mesmo, mais raiz, se não se atentarem e derem uma parada agora nesse projeto, né, que eles estão tentando jogar agora com toda a força e rapidez para tentar resolver o mais rápido possível, para que não seja possível adequar o texto ao que realmente interessa à população brasileira, que é uma anistia ampla, geral e restrita que possa beneficiar a todos os presos e perseguidos políticos a partir de 2018, 2019, quando começou as várias investigações, o inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca e que pode colocar qualquer pessoa e a qualquer momento, porque são fatos realmente, né, que não são para analisar justiça realmente, são casos para analisar pessoas que defendem um lado mais patriota, mais conservador, que defende a democracia, a liberdade de expressão aqui no país. E aí a gente vai trazer aqui um vídeo, esse um pouco mais antigo, mas que traz aí com certeza, né, também o viés do que realmente aconteceu. Esse é ali do período pré-eleição 2022, né, traz aí essa questão dessa narração do próprio Temer também, de tudo que aconteceu ali durante esse período, a entrevista no canal Roda Viva, e vai permitir, né, você entender também o tamanho dessa narrativa que foi criada para colocar todos os patriotas como golpistas, que na verdade de um golpe que nunca aconteceu, que talvez possa ter sido imaginado por algumas pessoas, mas que nunca chegou nem sequer de fato ir ao papel. Então é importante a gente ouvir e entender tudo o que aconteceu pela fala do próprio ex-presidente Michel Temer, que intermediou conversas entre o então presidente Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, à época presidente do STE, do Supremo Tribunal Eleitoral também, ministro Alexandre de Moraes. Essa declaração, né, a declaração do próprio Bolsonaro, que foi feita com intermédio, inclusive, com boa parte das palavras sendo do próprio Michel Temer. Eu li até a entrevista da Veja, né? E a expressão que a Veja traz é a seguinte: num dado momento em que ele está comentando os fatos, ele diz: e houve o telefonema do Temer. Né? E houve o telefonema, não se sabe se eu liguei para ele ou ele ligou para mim. E interessante, até me permita relatar, quando foi na sexta-feira que antecedeu o 7 de setembro,
muitas pessoas me ligaram, né? Alguns graduados até, dizendo: Temer, vem cá, você... E nesse ponto, né, Jair Bolsonaro, ele já citando, né, o que Bolsonaro procurando para apaziguar, acalmar os ânimos, tudo que teria saído do controle, né, para tentar voltar a paz e a pacificação no Brasil. Continue. É ex-presidente da República, você sempre tem uma palavra de certa moderação, até alguns me disseram, talvez o presidente Bolsonaro possa ouvi-lo, né? E você deveria fazer alguma coisa. Mas eu confesso que o que é que eu poderia fazer a partir daquela sexta-feira? Absolutamente nada. Mas veja como roda o universo, né? Quando chegou, né, passa sexta, sábado, domingo, segunda, terça ou 7 de setembro, não é? Quando chega no dia 8, às 20 horas, eu fixei este horário, o presidente me ligou. E eu já não falava com ele há uns 8, 9 meses, que eu não trocávamos um telefonema, né? E ele me disse: olha, o presidente, o que achou do movimento de ontem? Eu até tomei a liberdade de dizer: presidente, é para falar com cerimônia ou sem cerimônia? Ele disse: sem cerimônia. Eu disse: eu acho que o senhor levou muita gente para as ruas, isso é verdade. Agora, o seu discurso, presidente, não combinou com aquele momento. Não cabe na voz de um presidente da República dizer o que foi dito a respeito de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei se caberia numa conversa 3, 4 pessoas, mas imagina uma multidão. E daí ele me disse, eu vou contar tal como as coisas se passaram, né? Ele me disse: olha, você sabe, acho que eu exagerei um pouco, aquele momento, etc., né? Muito caloroso, né? Com a multidão na rua. Mas sabe, o ministro Alexandre, o senhor é muito amigo dele. Daí ele me disse: ele me trata de senhor e eu trato o senhor também, né? O senhor é muito amigo dele, né? Eu não quero brigar com ninguém, presidente. Eu quero ver se encontro um caminho de tranquilidade e quero contar com o senhor. Eu digo: olha, o que eu... Olha aí, um ponto importante. Além de buscar, né, estar diretamente intermediar para essa fala com o próprio Moraes, através daquele que o indicou, né, o ex-presidente Temer, buscar essa pacificação, afirmando inclusive que não queria brigas com ninguém. Ninguém mais importante para falar do que o próprio Michel Temer, né, que fez a indicação e talvez que seja responsável também por boa parte das ideias aí que vem da cabeça também de Alexandre de Moraes. Eu posso fazer? Aquela é a verdade. O que eu posso fazer para acalmar um pouco a situação? Porque eu disse a ele: eu estou preocupado, e no dia 8 a situação no Brasil era de muita tensão. Caminhoneiros lá em Brasília, caminhoneiros em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários estados, e dispostos não só a paralisar o país, não é? E eu sei disso porque eu enfrentei uma greve de caminhoneiros, como de resto, como eram fãs do presidente, poderiam naturalmente, eram as ameaças que vinham à luz, né? Poderiam naturalmente... enfim, causar problemas físicos em relação a prédios, etc., né? Daí ele me disse: olha, precisa ver como é que eu posso fazer tudo isso. Eu disse: o senhor quer que eu fale com o ministro Alexandre? Não é? Eu vi que o assunto era esse. Disse: seria ótimo, porque eu não quero briga com ninguém, etc. Muito bem. A partir dali, eu tomei a liberdade de falar com o ministro Alexandre. O ministro Alexandre me disse o que deveria dizer. Ele disse: olha, Temer, eu não tenho nada contra ele pessoalmente, nem contra amigos dele. Você sabe que eu decido juridicamente. Eles têm toda a razão. Mas talvez, quem sabe, nós possamos distensionar um pouco isso, né? Porque também o ministro Alexandre estava sofrendo as mais variadas ameaças, né? Uma das últimas, até, ele me contava, foi de que empresários que ofereciam um prêmio, uma recompensa pela cabeça do Alexandre, não é? E eu disse: olha, sim, daí ele me diz: o que você sugere? Ele disse: eu sugiro um documento escrito, porque o documento escrito tem assinatura, não é? Em que os tópicos seriam o seguinte: primeiro, cumpra a Constituição; segundo, cumpra decisões judiciais; terceiro, reconhecendo seus valores como professor e jurista; quarto, aquilo foi no calor do momento, uma coisa mais ou menos assim. Ele me diz: olha, se for assim, evidentemente que melhora muito a situação. Eu também não quero tensionar o país, evidentemente. Daí, sim, eu perguntei para ele, porque ele me disse que ligaria no dia seguinte. E no dia seguinte, de fato, 6h30 da manhã, ele me ligou, dizendo logo o seguinte: olha, presidente, eu estou mandando um avião aí para pegá-lo, para o senhor almoçar comigo e nós trocarmos ideias. Ele disse: presidente, só conversar por conversar não vai valer a pena. O que eu acho razoável, eu tenho uns tópicos aqui em face daquela conversa que eu tive com o senhor ontem,
Se estiver de acordo, eu posso chegar aí. Eu li para ele e disse, olha, tá ótimo, pode vir aqui, nós vamos redigir isso daí. Aí eu fui para lá, cheguei lá, era pelas 12:30 mais ou menos, naquela salinha de almoço lá do Planalto, eu apresentei a ele os tópicos, ele leu, concordou e me disse, olha, eu vou redigir então, você me dá umas 2 horas, vai ficar mais umas 2 horas? Claro, sem dúvida alguma. Eu até fui visitar o governador Ibanez, voltei 2 horas e meia depois, ele estava com uma declaração pronta, com todos aqueles tópicos, não é? Porque eu disse, sim, na conversa que eu tive com ele, eu disse, presidente, esses caminhoneiros que estão aí são todos seus fãs. No momento que o senhor produzir essa declaração, eles vão ser desmobilizados. Isso é bom para o seu governo, porque eu sei como é isso não cai no colo de ninguém, cai no seu colo, se houver desabastecimento, não é? Ele concordou e, de fato, quando ele me apresentou a declaração, mandou divulgar pela imprensa, daí eu tomei a liberdade de ligar para o ministro Alexandre e coloquei o Alexandre para conversar com ele. Só para a gente encurtar, antes de eu passar logo para girar a roda. Desculpe, o senhor acha que o saldo foi positivo? Perdão? O senhor acha que o saldo foi positivo? Então, aí, tudo que essa narrativa, né, que vem sendo montada, inclusive pelo próprio Moraes, de que o ex-presidente, né, teve ali sempre o papel de tensionar, de buscar o confronto, o embate, jogado por terra pelo próprio ex-presidente, né, o Michel Temer, que fez esse meio de campo, essa intermediação entre Jair Bolsonaro, então presidente, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para perceber, né, o quão isso vem sendo tirado do contexto, o quão isso vem sendo traduzido e realmente para a narrativa. E como disse o presidente Lula, quando se cria uma narrativa e essa narrativa é bem feita e bem transmitida para a população, essa narrativa acaba virando uma verdade. Infelizmente, para tirar depois da cabeça da população é bastante difícil. É o que vem acontecendo agora. E aí, diante dessa situação que a gente pôde acompanhar aqui com o presidente Michel Temer, né, não fica nenhuma dúvida de tudo o que aconteceu. Jair Bolsonaro tentando ali intermediar sempre, levantando bandeira branca, bandeira de paz, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, como vocês puderam ver aí. Deixar só o Temer concluir aqui para a gente também finalizar o vídeo aqui, e você já vai digitando aí a sua opinião. Foi positivo, porque você sabe que nos dias seguintes, eu até, acho que pela primeira vez eu vi numa reunião que ele fez lá, numa solenidade, ele produziu uma frase muito significativa. Ele disse, legislativo, executivo e judiciário formam um corpo só, governam juntos. Então foi um passo estupendo. E você percebe que mesmo na entrevista à Veja, ele amenizou muito a situação, né? Então, aí confirmado, né, tudo que o presidente Michel Temer, o ex-presidente, disse a respeito de Bolsonaro ali durante aquele período, tentando nada mais do que trazer a paz, pacificar o Brasil. No entanto, né, parece que do outro lado também não tinha o mesmo interesse, não compartilhavam, né, dos mesmos interesses da pacificação, mas já interessados, né, talvez até o próprio Temer, né, já interessado em lançar os seus candidatos, né, morder um pouco mais da parte, né, que lhe interessa ali dentro do Congresso, dentro do Planalto, até porque, né, sempre estão eles aí beliscando um pouquinho, e no governo de Bolsonaro isso acabou sendo retirado uma grande parte, já que, como eles costumam sempre indicar, o vice sempre indicar as pessoas ali que vão ocupar os cargos dentro dos ministérios, dentro do governo Bolsonaro, isso se reduziu muito para esses políticos mais adaptados aí ao centrão. É o que a gente viu bastante no governo Bolsonaro, sendo indicada mais pessoas técnicas do que política para esses cargos mais importantes. Deixe aí o seu comentário o que você acha a respeito do assunto. Se nos acompanhou até aqui, deixe também a sua curtida, o seu comentário, compartilhe aí para todos os seus amigos, compartilha para geral, se inscreva no canal Ricardo 7 para não perder nenhum vídeo por aqui, nenhuma notificação, e um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.